Oi, gente, boa noite, bem-vindos a mais um culto da Wave. Queria dizer que é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui, com o coração disposto a estar na presença de Deus essa noite e aprender mais sobre a palavra dele. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada, então vamos orar por isso. Paizinho, muito obrigada por cada pessoa aqui, muito obrigada por a gente poder estar reunindo em Teu nome, Pai. Eu venho te pedir que essa noite realmente seja uma noite abençoada e transformadora, para que o Senhor cure qualquer dor, aflição, ansiedade, para que a gente saia daqui com esperança, Jesus, para que a gente saia daqui inspirados em realmente fazer a diferença, em melhorar, sabe, Jesus? Apesar das circunstâncias, o Senhor está conosco e que a gente venha enxergar isso através da palavra. Prepara o nosso coração para receber essa palavra da melhor forma possível. Abençoa cada pessoa aqui e cada família, Jesus. Amém. E
nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Oi, gente, eu de novo. Vim falar um pouco sobre a importância desse momento, que é o momento das ofertas. E a grande importância é que a gente tem a chance de retribuir tudo aquilo que a gente recebe. Então, se a gente está sendo abençoado, se Jesus tem falado conosco através dos cultos, das lives, da Wave, a gente não pode querer que isso pare em nós, sabe? A gente tem a oportunidade de estar ajudando a nossa igreja a expandir o reino de Deus, de estar alcançando mais pessoas, principalmente diante desse momento tão delicado que a gente tem vivido, que muita gente tem sofrido. E a Betânia está envolvida em vários projetos sociais incríveis, como a Betânia do Alto, o Avante, e tem missionários maravilhosos trabalhando nisso. E a gente, como jovens, pode sim estar contribuindo e estar impulsionando esses projetos através da nossa oferta. Então, se você sentir no seu coração, se você se sentir tocado a ajudar, vai estar aqui na tela as contas da igreja para você poder fazer sua contribuição. Bom culto! Fala aí, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Jossânio, eu tenho 26 anos. O pessoal da Wave pediu pra eu trazer um testemunho e eu resolvi falar de uma transformação que Deus fez na minha vida nos meses seguintes à minha conversão, que foi mais ou menos ali no meio final de 2018. E essa transformação tá muito ligada à minha identidade, minha personalidade. É um assunto delicado pra me falar, pra eu conversar aqui com vocês. Vou me fazer vulnerável, mas eu acho que é um assunto importante. Ao longo da minha adolescência e juventude, eu tive bastante dificuldade com isso, porque eu não me aceitava por quem eu realmente era. E tinha medo que as pessoas não me aceitassem também.
E isso implica muita coisa, né? Isso me levou a fazer coisas que eu não gostava, que eu não concordava, ter hábitos que eu não gostava, não tinha prazer. Até em questão de entretenimento e tal. Um exemplo bobo, assim, eu nunca gostei de night, nunca. Mas sempre tava ali pra me sentir incluso, me sentir aceito. Sempre fui uma pessoa introvertida, não gosto muito de me expor. E em determinada fase da minha vida, tipo, mesmo sem eu não gostar disso, eu me expunha bastante nas redes sociais ali, buscando aceitação de alguma forma. Hoje isso é muito claro pra mim. Em determinada fase da minha vida eu me enganei em relação a isso, mas hoje isso é muito claro pra mim. Que eu não estava sendo quem eu realmente era. E só que a partir de uma época isso passou a me incomodar muito. Eu passei a perceber que eu estava tentando me moldar. E cara, depois que eu me converti e passei a ler a Bíblia e passei a ler livros cristãos, eu descobri e aprendi coisas que mudaram completamente a forma como eu me enxergo. Me mostraram quem eu realmente sou. Que é que eu sou filho amado de Deus, criado à imagem e semelhança dele. Ele me criou com características que ele queria que eu tivesse. Me deu a personalidade que ele queria que eu tivesse. Então, isso me trouxe um alívio, tirou um peso de mim, porque eu passei a ter certeza de quem eu realmente era. Eu sou filho de Deus. E o que eu tenho que fazer são as coisas que agradam a Deus. E os frutos que eu vou dar são os bons frutos de quem permanece conectado à videira, que é Jesus. As pessoas vão gostar de mim por isso. Não pelo que eu acho que elas vão gostar, mas elas vão gostar de mim por isso, pelos frutos que eu dou estando conectado à videira. E isso mudou completamente a forma com que eu vivo hoje em dia. Eu sou uma pessoa muito mais leve. Quem convive aí mais próximo comigo sabe que, tipo, hoje em dia eu tenho riso fácil, assim, rio por qualquer coisa mesmo. Me sinto livre pra rir do que eu quiser, pra fazer o que eu quiser, se tiver de acordo com a vontade de Deus. Mas mudou completamente, assim. Me deu mais confiança. E isso ajuda muito em várias áreas da minha vida. Confiança, putz, é algo que mudou completamente. Em relação a amizades, em relação a relacionamento, em relação a trabalho. Depois disso eu tomei decisões em relação à minha carreira que antes eu nunca tive coragem para tomar. E é isso, gente. Tem uma passagem de 2 Coríntios também que eu vou ler aqui. Capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e as que se fizeram novas. Isso também foi fundamental, porque me deu leveza para não viver essa nova vida, ser essa nova criatura com culpa. E foi a primeira transformação, assim, e talvez a mais importante para mim, até agora nessa minha caminhada com Jesus, que mudou completamente minha vida e eu sou muito mais feliz por isso. Então é isso, gente. Valeu aí e bom culto. Pessoal, boa noite. Muito feliz de estar com vocês em mais esse culto da Wave e ter o privilégio de trazer a última mensagem da nossa exposição sobre Gálatas. Nós começamos algumas semanas com a Gabi, depois o Davi Queiroz, e hoje eu gostaria de concluir chamando a atenção de vocês para um texto que se encontra no capítulo 5, versículos 16 a 26. Eu tive que selecionar um trecho porque essa carta de Paulo aos Gálatas é muito rica. E é claro que num espaço curto de tempo, como que a gente tem, não dá para expor cada detalhe, cada versículo. Então eu selecionei, mas também na expectativa de que vocês se aprofundem e busquem mais conhecimento nesse sentido.
Nós temos muito material para isso. Recentemente, sim, alguns anos atrás, o pastor Antônio Carlos ele fez uma exposição detalhada da Carta aos Gálatas lá na Betânia. Alguns de vocês participaram, eu participei, e foi uma experiência muito boa, graças a Deus. E é algo que vocês podem fazer. Eu também tenho um livro que eu recomendo a vocês, que é o Comentário de Lutero, da Carta aos Gálatas, que foi um marco na Reforma Protestante. O pastor Antônio sempre fazia referência a esse comentário. Eu comprei na época, li, gostei muito. E com certeza vai fazer com que vocês tenham uma visão muito maior e mais gloriosa do Evangelho. Então que Deus abençoe vocês nessa busca, nesse aprofundamento. E espero que Deus me use, assim como já usou outras pessoas antes nessa série, para poder estimular vocês e vocês se sentirem mais animados a esse aprofundamento. Tá bom, pessoal? Vou fazer uma oração e a gente dá início à mensagem. Pai, com o coração agradecido pela Tua palavra e pela oportunidade de expô-la e de abri-la, eu venho te pedir que o Teu Espírito Santo agora me use, que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse culto, Pai. Fala aos nossos corações, transforma-nos, que a Tua palavra realmente opere aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um, Pai, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém. Como a gente viu nas últimas semanas, a Carta aos Gálatas ela foi escrita por Paulo em um momento em que a igreja na Galácia estava sendo, por assim dizer, atacada por falsos mestres e falsos apóstolos, alguns homens que diziam que o evangelho que Paulo pregava não bastava, que na verdade essa salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não era tudo que era necessário para a salvação. Pelo contrário, eles diziam que era necessário continuar guardando a lei de Moisés, especialmente no que diz respeito à circuncisão. E quando Paulo percebe que aquela igreja que havia nascido com a pregação de um puro evangelho estava recebendo essas influências negativas, inclusive tendo a sua autoridade apostólica contestada, Paulo escreve essa carta e passa a expor a doutrina da justificação pela fé de uma maneira que os gálatas pudessem se firmar na verdadeira doutrina. Então, para nós cristãos, é de fato um texto, um livro da Bíblia que é fundamental para que nós tenhamos uma verdadeira consciência e entendimento do Evangelho. Tanto que Deus usou, como eu disse a vocês sobre o comentário de Lutero, Deus usou Lutero no período da Reforma Protestante para resgatar essa doutrina da justificação pela fé. E creio que Deus quer que nós atentemos para essa doutrina mais uma vez, para sempre conferir a nossa posição cristã, para estarmos sempre certos de que estamos firmados na boa e sólida doutrina apostólica. Paulo, então, nos primeiros dois capítulos, ele defende a sua autoridade, ele diz que a mensagem que ele pregava, que o evangelho que ele pregava, não era o evangelho que ele havia aprendido de homens. Paulo, ele foi pessoalmente comissionado por Jesus Cristo. Muitos de nós conhecemos a história de Saulo, que era perseguidor da igreja, e que quando ele ia para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e foi pessoalmente comissionado para pregar esse evangelho. Ele recebeu toda a doutrina de Cristo de forma direta. Ele não foi aos apóstolos, a Jerusalém, aos demais apóstolos, Tiago, João ou Pedro, a Jerusalém para aprender deles. Na verdade, Paulo aprendeu diretamente do nosso Senhor. E ele diz que depois desse encontro com o Senhor Jesus, ele mesmo foi se encontrar com esses outros apóstolos e pôde conferir que, de fato, a mensagem que ele pregava batia e era condizente com a mensagem que os outros apóstolos pregavam. Então, nos primeiros 2 capítulos, Paulo defende e reafirma a sua autoridade apostólica. E ele encerra o capítulo 2 fazendo grande afirmação sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, dizendo assim no versículo 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé
em Jesus Cristo. Isso é o que o Evangelho nos traz. O homem e a mulher em pecado, ele não pode ser reconciliado com Deus Santo sem a intermediação de Jesus Cristo. O Evangelho nos traz a mensagem de que a pessoa de Jesus Cristo cumpriu todas as exigências de Deus, toda a lei de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber dele a justiça. Uma justiça que não é nossa, mas que nos é atribuída, a justiça de Jesus, dada a nós pelo próprio Deus. E esse é o significado da justificação. E isso que Paulo quer defender. Nós, pecadores, podemos nos achegar a Deus pela justiça de Jesus Cristo, não pelas nossas obras para a salvação, não pelo nosso mérito, mas pela justiça de Jesus Cristo. Isso nos torna justos diante de Deus. Não a nossa justiça, a justiça de Cristo. E nos capítulos 3 e 4, ele embasa toda essa doutrina, ele cita textos do Antigo Testamento, e ele fala de exemplos, fala de Abraão, usa algumas ilustrações, e fala também das funções da lei, e de uma função em particular, da lei de Moisés, que era nos conduzir a Cristo. Quando nós vemos que Deus dá a Moisés a lei, de modo específico os 10 mandamentos, a gente é confrontado por aquilo que Deus quer e exige de nós. E isso nos faz perceber que nós somos incapazes de cumprir de modo satisfatório as exigências de Deus, de um Deus que é santo. E por isso, a lei, ao servir como um espelho que mostra o nosso pecado, ela nos serve como um tutor, como um aio, como um guia, que nos conduz a Cristo, porque pela lei a gente percebe o nosso pecado e percebe a nossa necessidade de termos um Salvador. Paulo desenvolve o seu argumento e nos capítulos 5 e 6 ele fala das obras do amor. Se por um lado nós não oferecemos obras ou méritos pessoais para alcançarmos a salvação, por outro, todo aquele que de fato é justificado por Deus e crê em Cristo, ele produz obras. Aquele que é justificado recebe o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em nós, nós somos trabalhados e levados a viver uma vida conforme a lei de Deus. A lei de Deus é honrada na vida do cristão, na vida do crente, e nós devemos, pelo Espírito Santo e com a ajuda do Espírito Santo, buscar satisfazer e agradar a Deus pelo cumprimento daquilo que é próprio da lei do amor e das obras do amor. E a partir disso, eu queria no capítulo 5 ler com vocês os versículos 16 a 26. É um texto muito conhecido, é aquele que trata das obras da carne e do fruto do Espírito. E eu quero compartilhar algumas coisas que Deus falou ao meu coração e que creio que podem ser bem úteis para a nossa vida. Então, vamos ler. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui fala das obras da carne e do fruto do Espírito. É muito significativo que ele não fala de obras do cristão, ele diz fruto do Espírito. E por quê? Porque o Espírito Santo gera esse fruto em nós. Em última análise, quando nós vivemos de modo longânimo, benigno e bondoso, como ele menciona, a seguir as variações do fruto do Espírito, os diferentes aspectos do fruto do Espírito,
quando nós vivemos dessa forma, é porque em nós atua o Espírito Santo. E é só por meio dele, nele e através dele, que nós podemos alcançar essa vida. Claro que nós buscamos a santificação e nos esforçamos para buscarmos a conformidade com Deus e com o caráter de Deus, mas sempre lembrando que é só por meio do Espírito Santo. Por isso ele diz, o fruto do Espírito Santo. Isso me lembra também quando Jesus, lá em João 15, diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e que o ramo, por si mesmo, não pode produzir fruto, mas ele só produz fruto se ele se mantiver ligado à videira. E assim também é com o cristão. O nosso fruto, como cristão, o fruto só vem se nós, como ramos, estivermos ligados e permanecermos ligados à videira que é Jesus Cristo. E quando Paulo começa a falar dos diferentes aspectos do fruto do Espírito, a gente vê como a vida cristã é uma vida bela, é uma vida gloriosa, porque reflete o caráter de Deus, e é uma vida que realmente a gente pode identificar excelência. E é por isso que eu quero, nessa mensagem, focar nisso que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. As obras da carne, eu mencionei por alto, mas são essas que ele diz: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, discórdias, divisões, facções. São coisas que naturalmente brotam da natureza caída do ser humano. E são coisas que, infelizmente, nós conhecemos e sabemos muito bem. Mas o foco que eu quero dar não é as obras da carne nesse momento. É para que possamos ver e meditar um pouco no fruto do Espírito. E à luz dessa exposição, podemos também olhar para as nossas vidas e nos examinarmos se de fato nós podemos apresentar esse fruto, se na nossa vida é possível identificar a manifestação desse fruto. E eu acredito que esse tipo de exame é muito bom para todos nós que somos cristãos, jovens, e sondarmos o nosso coração e apresentarmos a nossa condição diante de Deus, buscando cada vez mais esse Espírito que nos pode levar a esse tipo de vida tão excelente. Em primeiro lugar, aqui Paulo fala do amor. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor que o Espírito Santo gera em nós é um amor por Deus, em primeiro lugar. Como eu disse, a natureza humana caída, ela está envolta em pecado, ela não ama naturalmente a Deus, pelo contrário, ela tem naturalmente uma discórdia com Deus, mas quando o Espírito Santo vem, a gente passa a amar a Deus, a gente passa a se deleitar em Deus, em ver valor na comunhão com Deus, e por consequência, a gente ama os nossos irmãos, a gente ama aqueles outros que o Senhor Jesus chamou, a gente ama amigos que não são cristãos, e a gente chega ao ponto de amar os nossos inimigos, considerando o grande exemplo de Jesus. Jesus, mesmo quando foi crucificado, estando lá naquela cruz, injustamente sofrendo, ele olha para aqueles que faziam aquilo com ele e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Jesus Cristo demonstra esse amor até pelos inimigos, para aqueles que nos causam dano. Isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. É algo que só o cristão pode vivenciar. O amor divino implantado nos nossos corações. Mas não fica aí. Em seguida, a gente tem a alegria. E a alegria aqui não pode se confundir com felicidade. A felicidade pode muito bem ser algo de um momento, algo momentâneo. Algo que a gente experimenta hoje e talvez amanhã a gente esteja tomado por angústia e tristeza. Mas quando Paulo fala aqui dessa alegria que é gerada pelo Espírito, a gente tem uma alegria na salvação, uma alegria no fato de que Deus está conosco e permanece conosco. É uma alegria que, como diz um texto do Antigo Testamento, é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, alegria na esperança que Deus nos promete, alegria nas promessas que Deus nos apresenta nesse livro, que são inúmeras, as promessas de Deus de suprir aquilo que de fato temos necessidade, a promessa da companhia dele todos os dias da nossa vida, e tudo isso gera alegria no nosso coração.
A alegria de ver que um dia nós estávamos perdidos, mas hoje fomos achados pelo grande pastor das ovelhas, o pastor que foi buscar a ovelha perdida, desgarrada, e que trouxe para si e cuidou dela. É isso que acontece na vida de cada cristão, a alegria de saber que a gente tem esse cuidado especial de Deus. Temos então o amor, a alegria e a paz. Se tem uma coisa que marca esse mundo em pecado, é a falta de paz. E não há paz entre pessoas, não há paz da pessoa consigo mesma, porque não há paz com Deus. E é só quando somos reconciliados com Deus por Jesus Cristo é que a gente consegue viver nessa plena paz. Paz com Deus, paz com as pessoas e paz com nós mesmos. Existe um texto lá em Romanos 5:1 que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paz que não encontra explicação humana razoável, uma paz que excede todo entendimento, como a palavra fala em outro lugar, e é uma paz, em primeiro lugar, com Deus, e que, por consequência, nos leva a ter paz com nós mesmos e com outras pessoas. Esses 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito, o amor, a alegria e a paz, eles dizem respeito ao nosso estado e à nossa condição essencial como cristãos. Em seguida, os próximos 3 aspectos, que são a longanimidade, a benignidade e a bondade, Paulo vai nos falar daqueles aspectos que dizem respeito à nossa relação com as outras pessoas. Isso porque nós manifestamos aquilo que somos. Se temos o amor, a alegria e a paz, nós vamos manifestar os mesmos aspectos com as outras pessoas e manifestamos assim através da longanimidade, da benignidade e da bondade. E o que ele quer dizer com cada um dessas variações do fruto do Espírito? A longanimidade é aquela qualidade de paciência. A gente pode observar isso naqueles cristãos que são muito pacientes apesar de situações adversas, apesar de muitas tribulações que eles possam passar, eles continuam caminhando e continuam perseverando e continuam indo em frente, suportando tanta oposição e tantas coisas que poderiam abalá-los, mas eles permanecem pacientes, longânimos, suportam pessoas difíceis e o fazem com brandura. Esse é o outro aspecto, a benignidade, que pode ser entendida como brandura. A bondade, ela vai um pouco além da longanimidade. Se a longanimidade tem um sentido um pouco negativo de você suportar, a benignidade, por sua vez, ela nos mostra aquela disposição para perdoar, para não tratar com dureza outras pessoas, ainda que elas façam mal a nós. E chegamos para além da benignidade à bondade, que é como se fosse um passo a mais da benignidade. A bondade, ela diz respeito a uma ação positiva de fazer o bem às outras pessoas, inclusive essas, como eu estou reforçando, que podem fazer oposição a nós e que podem nos maltratar ou nos fazer algum mal. E o Senhor Jesus, ele no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele descreve muito bem a conduta dessa pessoa que tem a bondade de Deus nela. Jesus diz assim, a partir do versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Paulo, então, quando diz bondade, ele fala algo muito semelhante ao que o Senhor Jesus traz nessa passagem do Sermão do Monte. É uma ação em prol dos outros, em prol inclusive dos nossos inimigos, uma disposição de manifestar esse espírito de benignidade através de atos
de disposições práticas de fazer o bem ao outro. E isso também é fruto do Espírito. É algo que o cristão é capacitado a fazer por meio do Espírito Santo. E agora, encerrando essa série de aspectos, Paulo menciona mais três variações do fruto do Espírito, que são a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aqui, nessa última classificação, ele fala do nosso caráter geral, tal como ele se manifesta aos olhos de Deus, principalmente diante de Deus. Em primeiro lugar, pela fidelidade, que diz respeito àquela constância. A pessoa fiel é a pessoa leal, é a pessoa confiável, é a pessoa que você realmente pode andar junto e perceber que ela se mantém constante. Não é alguém variável ou alguém que uma hora está de um jeito e com o tempo ela varia e você não sabe muito o que esperar dessa pessoa, mas ela se mantém com lealdade, com firmeza, com um caráter sólido e constante e demonstra assim a fidelidade. Isso também é um fruto do Espírito. A mansidão, que vem em seguida, está muito relacionada à humildade. E a mansidão aqui se expressa tanto com relação a Deus, a nossa humildade diante de Deus, de reconhecermos a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez como pecadores. A mansidão também se expressa no nosso relacionamento com outras pessoas, como a gente vê Moisés, né? O Antigo Testamento diz que Moisés, à sua época, era o homem mais manso da terra, e a gente pôde observar isso em como ele conduziu aquele povo durante 40 anos no deserto, e ele, com muita paciência, com muita humildade, com muita mansidão, ele pôde enfrentar períodos em que muitas pessoas se revoltaram contra ele, foram rebeldes, contestaram sua autoridade como líder, e a gente vê esse exemplo de humildade em Moisés e principalmente no Senhor Jesus Cristo. E nós cristãos também somos levados à mansidão. Mansidão também que se expressa com relação a nós mesmos, uma humildade com relação àquilo que a gente enxerga em nós, de reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus e a nossa necessidade dele. A mansidão, então, também se expressa, portanto, com Deus, com os nossos semelhantes e com nós mesmos. E para terminar, o domínio próprio. O domínio próprio diz respeito a uma vida que é disciplinada, uma vida ordenada, uma vida que não é descontrolada. Nesse ponto, eu acho interessante a gente pensar que quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, ele não anula o nosso temperamento. Isso porque existem pessoas que, por natureza, por seu próprio temperamento pessoal, são pessoas sanguíneas, coléricas, que têm um temperamento mais forte. E mesmo nessas pessoas, o Espírito Santo trabalha de tal maneira que é possível observar nelas o equilíbrio, a constância e toda essa energia canalizada para uma vida disciplinada. E a mesma coisa naqueles que são mais tímidos, que são mais fleumáticos por temperamento. O Espírito Santo trabalha neles também de maneira a canalizar esse jeito próprio dela ser, para que se torne uma pessoa que tenha domínio próprio, que tenha essa vida com esses aspectos ordenados, equilibrados. Então, independentemente do temperamento de cada um, o Espírito Santo nos trabalha em nós com o mesmo fim, com uma mesma finalidade, que é nos conformar ao caráter de Deus, ao caráter de Jesus Cristo. A gente assim falou dos 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. E diante disso, diante dessa exposição de cada um desses elementos, a gente pode olhar para a nossa própria vida e tentar verificar se nós somos cristãos, de fato a gente tem manifestado isso. Acho que, como eu disse no começo, cabe um exame pessoal para que nós possamos nos achegar com sinceridade diante de Deus e vermos, de fato, o Espírito Santo está agindo em nós de maneira a produzir esse fruto. E se, por acaso, temos visto pouca manifestação desse fruto ou nenhuma manifestação desse fruto, que nós possamos nos achegar a Deus em arrependimento, em fé,
e com o coração quebrantado para que Ele nos encha do Espírito Santo. Porque no final das contas, a nossa dependência é do Espírito. Sempre lembrando que temos que buscar, sim, temos que nos esforçar pela santidade, mas lembrando a nossa inteira dependência do Espírito Santo. E se queremos mais desse fruto expresso na nossa vida, que busquemos mais o Espírito Santo. Porque senão a nossa natureza caída vai expressar e manifestar aquelas obras que são tão feias, são tão rudes, como ele diz, a discórdia, a divisão, a facção, a inveja, a orgia, a bebedeira. Essas coisas dizem respeito a uma natureza em pecado. Mas a vida que o Espírito Santo nos proporciona e a vida que nós, justificados em Cristo, temos diante de nós é uma vida que manifesta o fruto do Espírito. Que busquemos então o Senhor e que avancemos para que nossa vida expresse isso. Eu desejo que na Wave a gente possa viver essa realidade. Que nós, jovens da Wave, possamos viver em amor, em alegria, em paz uns com os outros, tratando cada um com brandura, com benignidade, com bondade, sendo mansos. Essa é a nossa chamada. Se somos cristãos verdadeiros, a nossa vida de fato deve expressar isso. E eu creio que Deus está operando em nosso meio e vai continuar operando para que o fruto se manifeste em nós e através de nós. Que o Senhor abençoe vocês e quero encerrar com mais uma oração para o Senhor nos despedir em paz. Pai amado, obrigado por mais uma vez o Senhor ter tido a misericórdia de nos conceder a exposição da Tua Palavra, Pai. Te agradeço porque ela nos fortifica, nos alimenta e nos leva e nos estimula a Ti, a Te buscar cada vez mais. Que o Teu Espírito Santo opere em nós, que esse fruto, Senhor, que eu falei tanto agora, possa ser evidente nas nossas vidas. Que isso seja uma realidade em cada um de nós, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que está em casa assistindo esse culto e que o Senhor cada vez mais trabalhe em nós e nos encha de Ti e do conhecimento de Ti, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. O que existe além do céu, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a Ti. A liberdade que ganhei, preço nenhum pode comprar. Ganhei o mundo e me perdi, descendo do céu só pra me buscar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a Ti. Aos Teus pés eu de novo estou. Tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Teu amor me envolverás, eu irei dançar em Tuas asas pra sempre. Aos Teus pés eu de novo estou. Tudo o que sou,
prostrar-me a ti. E aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo, o seu amor me envolverás, e eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Então, chegamos ao fim de mais um culto, mais uma Wave, e eu queria agradecer a presença de cada um aqui, é muito importante, de coração. Queria falar para vocês ficarem ligados nas redes sociais, nos avisos. No Instagram da Wave sempre tem muita publicação e muita programação bacana, então acompanhem lá. E queria falar também que a gente tem se reunido em células pelo aplicativo, o Zoom. Então, se você ainda não faz parte de nenhuma célula, entre em contato com a galera aqui para te direcionarem para uma célula ideal para você. Então vamos orar agradecendo pela noite de hoje. Paizinho, muito obrigada pela noite de hoje, obrigada pela palavra que foi pregada, por nos nutrir com essa palavra, Jesus. Muito obrigada porque eu sei que muitas pessoas foram tocadas e abençoadas hoje através do Senhor, através da sua presença. Eu só tenho a agradecer, sabe, Deus, por a gente poder ter a oportunidade de estar em tua presença, de te adorar, e que a gente venha aplicar as coisas que nós aprendemos hoje, que a gente venha te glorificar em cada ação, em cada fala, em cada relacionamento, Pai. Que a gente saia daqui leve e cada vez mais amando ao próximo. Abençoa os que estão aqui, os que não estão aqui também e suas famílias. E que o Senhor caminhe com a gente e abençoe nossas semanas. Amém.